Eu hoje fico muito feliz porque é segunda-feira e toda segunda-feira a gente aprende bastante sobre dependência química. Tem gente que fala, mas Cláudia, dependência química não é para quem tem um problema? Eu digo que não, gente. Todos nós precisamos aprender sobre dependência química, porque a dependência química é uma doença muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Aliás, a gente muitas vezes não percebe, mas ela está intimamente ligada com a violência, em alguns casos, com famílias destruídas, com a infelicidade de tantos, né? E as ruas estão cada vez mais lotadas. Então, não é para quem tem o problema, é para todos como comunidade. A gente precisa aprender. Até para quem acredita, e eu acredito que a gente não precisa passar por isso, aprender a fazer a prevenção. Antes não tinha droga, agora tem, e a gente precisa entender sobre esse assunto. O Grupo de Amor Exigente está espalhado por todo o Brasil e alguns lugares da América Latina. Não tem custo, qualquer pessoa pode participar gratuitamente. Reuniões uma vez por semana, 2 horinhas por dia. E ali a gente tem metas, aprendizado, tem a partilha e a gente realmente vai mudando. Porque o lema é, nada muda se você não mudar. A gente não muda o outro, mas a gente pode mudar a gente através dos princípios de Amor Exigente. E eu recebo hoje Miguel Tortorelli, que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, mas recebo também 2 convidados muito especiais, o Eduardo Mosna, que é assessor do secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, e a professora Lúcia Regina Spagola, que é dirigente de ensino do Amor Exigente da região Norte 1 da cidade de São Paulo. Então, 3 queridos, muito obrigada pela visita, por estarem aqui com a gente, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado. Muito bom recebê-los e, como eu falei, aprender sobre dependência química, né? Bom, a gente tem alguns desafios aí pela frente. Eu digo que a sociedade precisa entender de dependência química, porque eu recebi até um WhatsApp seu. A partir do momento que a gente presta atenção nas ruas ou visita uma Cracolândia, a gente tem que ter um posicionamento diferente, até a demanda política, né? E as novidades que estão sendo propostas por aí. Infelizmente, né? Boa tarde aos amigos telespectadores da Rede Vida, a família Amor Exigente. Justamente isso, existe hoje, por parte de alguns políticos, de pessoas que não sei qual o intuito, uma forte pressão para que seja legalizada as drogas. E eles falam não só da maconha, são todas as drogas, Cláudia. Nós gostaríamos que eles fossem numa Cracolândia, vissem uma delas, vissem essas pessoas, o flagelo que é essas pessoas na rua. Só quem tem ou passou por isso sabe o que nós estamos dizendo. Agora, eles vendo o que está acontecendo, acredito que não fariam o que estão fazendo. Precisa ver, né? Precisa olhar de perto. Porque quando a gente fala, as pessoas não têm noção. É só olhando que a gente fica até chocado, não é assim? Com certeza. Esse é um problema que é um problema nacional, na verdade é um problema mundial. E que tem um impacto decisivo nas escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada. A interferência das drogas, não apenas no processo, no ciclo ensino-aprendizagem, mas também na vida das famílias é muito grande. E o Amor Exigente, junto com a Secretaria de Educação, vai entrar numa cruzada para tentar formar uma rede, uma corrente do bem, tentando ao máximo possível prevenir esse consumo de drogas dentro das escolas estaduais. Agora, isso é um sonho, né? Quando a gente pensa numa educação diferente, na educação realmente fazendo a prevenção como deveria ser feita, fica até utópico. Você acredita mesmo que a gente é capaz de fazer isso? Eu acredito. O Dr. José Renato Nalini, quando ele assumiu a Secretaria de Educação, assumiu com uma visão bem avançada para a gestão que nós tínhamos na educação no Estado. Ele entende que educação suplanta o processo de ensino-aprendizagem, suplanta o processo de escolarização. Então, muitas vezes nós temos uma cobrança muito grande, e a professora Lúcia, como dirigente de ensino, sofre essa cobrança diretamente, para melhorar indicadores. E o indicador é um número que reflete apenas escolarização. E o Dr. Nalini, ele acha que educação é muito mais do que escolarização. É formação de cidadãos. Eu tenho certeza disso. E por isso que o Dr. Miguel está com a gente. Ele iniciou uma ação chamada de adoção afetiva.
ele oficiou mais de 3 mil pessoas físicas e jurídicas no estado de São Paulo, para que essas pessoas passassem a ter um olhar diferente para a escola estadual localizada ali próximo. Deixa eu ver se eu entendi. São 3 mil pessoas nomeadas e para cada uma dessas pessoas ter ali um adolescente? Um direcionamento específico. Por exemplo, com o Dr. Miguel, nós pedimos o apoio dele para atuar especificamente pelas palestras de formação que o Amor Exigente tem para a dependência química, mas nós mobilizamos diversos tipos de pessoas físicas e jurídicas, entidades públicas e privadas, e nós temos a grata satisfação de estar no seu programa para poder reverenciar o Amor Exigente, que é uma das primeiras ações da adoção afetiva que começaram com impacto na diretoria Norte 1. Agora, como a gente está falando para o Brasil todo, o que eu acho legal também é chamar a atenção aí para você que não está em São Paulo, porque isso parece que é uma iniciativa do Estado, então vai acontecer aqui em São Paulo, mas que isso pode acontecer no Brasil todo e precisa, né? Mas os desafios são grandes. São grandes. Como educadora e no dia e na prática, você sabe disso mais do que ninguém, né? Muito. Eu fiquei muito feliz quando o Eduardo indicou a nossa diretoria. A Norte 1, nós temos 142 mil alunos, são 142 mil famílias. E as nossas escolas estão localizadas, na sua grande maioria, na periferia de São Paulo. Tá? Então, quando o Eduardo nos propôs, e nós já iniciamos esse trabalho numa das nossas escolas, e os pais ficaram muito satisfeitos. Hoje mesmo eu recebi uma ouvidoria de um elogio, que a mãe ela tem um filho adolescente viciado em crack e ela não sabe o que fazer. Porque o que a gente quer é empoderar não só os alunos, os meninos e os pais. Porque quando você tem um dependente físico na família, a família inteira adoece. E essa pessoa, químico, né? Exatamente, mesmo o alcoolismo, nós temos casos, tá, que os meninos chegam nas escolas, as nossas meninas, porque apanhou do pai, porque o pai estava alcoolizado e ela não tem com quem falar. Então esse projeto, tá, essa adoção afetiva, o Amor Exigente, veio de uma necessidade que as escolas também precisam, porque não é só a formação acadêmica, é a formação cidadã. E isso já começou, essa adoção afetiva, ou ainda é um projeto? Já começou, especificamente no caso do Amor Exigente, que é o alvo do programa. Começou com um trabalho direto na escola Parque Anhanguera, que daqui a pouco o próprio Dr. Miguel, que deu as palestras, deu 2 palestras lá, vai contar um pouquinho, mas que vai se expandir na diretoria de ensino Norte 1. Nós temos hoje 152 escolas adotadas afetivamente, com um maior leque possível e diferenciado de ações, que são ações construídas entre o adotante, que é essa pessoa física e jurídica, e a escola adotada. E diferente de qualquer parceria que é propugnada, colocada como obrigatória, essa ação ela é construída entre o adotante e o adotado, né? Então, por exemplo, quando o Dr. Miguel foi fazer essa proposta junto com a professora Lúcia, ele fez a proposta do trabalho do Amor Exigente, teve como contrapartida a necessidade que a professora Lúcia tem nas escolas dela, como ela falou, numa região periférica que precisa dessa ação, e construiu-se uma intervenção específica do Amor Exigente. Esse que é o diferencial da adoção afetiva. As ações não são impostas, são ações construídas, dialogadas, mediadas. E o leque de ação é o mais diferente possível, mas nós estamos aqui para falar de Amor Exigente, né? Então, Sim. Como é que foi esse trabalho lá nessa escola? Foi fantástico. Nós fizemos primeiro uma sensibilização com os professores, que teve uma receptividade fantástica também, e depois com os pais dos alunos. E nós No sentido de explicar o que é a droga, o que é a doença. o que é o Amor Exigente. Olha que incrível, isso é maravilhoso, tem que acontecer mais. E nós vamos fazer, e eu vou te falar, e nós tivemos o privilégio de levarmos juntos a Isilda Alves, que é jornalista, né? E o Ivanildo de Andrade, que é radialista e psicólogo. Então, realmente foi muito bom, um conteúdo fantástico das 2 palestras, né? E com isso daí, nós divulgamos nas redes sociais. São Bernardo do Campo, Araraquara, São José do Rio Preto e Campinas já querem participar e levar isso para as escolas da região. E nós recebemos do Rio Branco, no Acre, que eles querem implantar isso daí, querem saber como é que foi costurado, né, essa parceria, e eles querem levar para o Acre isso daí. sensacional.
A Norte 1, como ele está falando, como que nós vamos fazer, né, desenvolver? Nós temos um programa que chama Escola da Família, que as escolas abrem aos finais de semana. Então, essas palestras, esse acolhimento com os alunos, com os pais, vão acontecer aos sábados. Então, o menino, a mãe que quiser ser orientada, o aluno pode levar o pai que está com problema de alcoolismo. Então, nós agregamos o Amor Exigente com o programa Escola da Família. Isso é maravilhoso. E nós vamos fazer aquele projeto do Educaê, que antigamente chamava-se PQVAE. Então, nós vamos ter aqueles 15 encontros que faremos nos sábados e vamos atender também os jovens, os adolescentes, que nós temos que chegar antes. Com certeza. Tá, Tem a uma prevenção. telespectadora aqui dizendo, aqui em nossa cidade tem o ProERD, que é um programa junto às escolas, tem a ajuda da polícia e é muito útil. Ela diz, aqui corre muita droga. E quando tiraram por uns tempos o ProERD, houve protestos. É um modelo prático e ótimo, Amor, a gente poderia unir-se a eles. Ótima ideia, obrigada. As pessoas vão colaborando. E eu penso, e falei isso antes de chamar os convidados, a droga é um problema de todos nós, porque assim, ela veio como novidade, ainda é novo, né? Na década de 60 não tinha o que a gente tem hoje. Quer dizer, ela está chegando e está chegando em quantidade, está chegando em sofisticação de venda, né? É uma indústria gananciosa, então a gente precisa compreender bem o que é isso e se unir contra isso, né? Nós temos que realmente estar para retornar ao Supremo Tribunal Federal, né? Para ver se liberam ou não, que é o artigo 28 que eles querem suprimir. São todas as drogas. As famílias brasileiras têm que mandar para os nossos ministros do Supremo a indignação, mostrarmos que não dá. Agora tem que... Aquela votação já acabou? Aquela votação online? Não acabou. Não acabou. Ali eu acho que também tem que ter uma participação. Também é para o Senado. Porque assim, houve uma confusão ali no jeitinho que essa pesquisa chegou até cada um dos indivíduos e muita gente votou pela liberação, descriminalização, enfim, mas sem saber o que é que estava votando. E, na verdade, ele estava dizendo sim para tudo, né? Então, o que é um perigo. Eles, né, ardilosamente colocaram que liberaria para o aspecto medicinal e não da maconha, né? Mas é um dos itens que estão na maconha. Então, eles colocaram isso e ardilosamente fizeram com que as pessoas votassem a favor da liberação. Mas ali está incluído não é só para uso medicinal, e sim a liberação da maconha. É verdade. Um delegado, Nelson Munhoz, da Secretaria de Segurança Pública, ele é especialista em ações antidrogas. E ele fez um levantamento que no mundo hoje há mais de 500 drogas catalogadas. No Brasil, hoje, registrado tem menos de 30. Ou seja, há um leque muito grande. Quando você libera toda essa entrada de drogas, você libera substâncias até mesmo mais devastadoras do que o próprio crack. Principalmente as drogas sintéticas. Pois é, então a gente precisa ficar bem atento, tomar cuidado e agir, né? E apoiar ações como essas. Agora, a gente não vai parar aí nessa ação. Então, foi como eu falei, tem gente assistindo ao Vida Melhor em todos os lugares do Brasil. Como exemplo, o que mais que a gente pode falar dessa ação que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, mas que possa servir de modelo para os outros estados? Bom, eu quero deixar uma mensagem de esperança, foi essa a ideia do secretário. Ele buscou algo não burocrático, algo informal, que foi concitar a sociedade para ter um olhar carinhoso, um olhar de proximidade às escolas. Ele acabou permitindo e flexibilizando que as atividades de contraturno, ou seja, as atividades que fogem do currículo, tenham esse aporte, essa aproximação da sociedade. E nós, através de um trabalho de formiguinha, estamos levantando, hoje são 153 escolas, nós temos a meta de tentar alcançar 1000 escolas. Tem até uma escola que eu vou convidar depois formalmente, o pessoal da Rede Vida, para adotar, Fidelino Figueiredo, que fica a 1 quilômetro daqui. Aqui do lado. E seria já uma grande ação por parte dessa escola. E a ideia hoje é desburocratizar e que a sociedade passe a ter um olhar diferente para a sua escola pública. Se a gente
conseguir concitar as pessoas, talvez em uma geração a gente mude o país, não é? Eu acho que a gente está caminhando para muitas mudanças, e essas mudanças doem, né? A mudança assusta, machuca, tira da zona de conforto, mas a gente está mexendo, né? Tá complicado, mas a gente está mexendo, e vamos mexer mais e não vamos parar, não. Segura aí um pouquinho, posso ir lá? Ainda não. Posso. Segura aí que eu volto já já, tá bom? Agora vamos voltar aqui com os nossos convidados, Miguel Tortorelli, Eduardo, a nossa educadora, a Lúcia Regina, que está ensinando tanta coisa pra gente. Como educadora, Lúcia, qual seria o jeitinho correto dos professores, eu digo, passar para os alunos a verdade sobre a droga? Então, essa escola já começou com esse projeto desde o ano passado, por isso que nós a escolhemos, certo? Porque é a mesma entendimento que os nossos jovens têm com a AIDS. Ele sabe que ele tem que usar camisinha, ele sabe como pega a doença, mas ele não usa. Então, com a droga, ele sabe que ele não pode consumir, mas infelizmente, o adolescente, às vezes, para pertencer a algum grupo, ele acaba usando. E depois ele não consegue sair. Então, o que ele tem que entender, tá? Que isso é uma doença, tanto o alcoolismo como a dependência é uma doença. E por que essa iniciativa nas escolas? Para que os alunos busquem ajuda. Os pais têm que passar, né, compartilhar com a escola esse problema que ele está vivendo dentro de casa. Às vezes tem uma mãe que o marido é alcoólatra e ela não sabe aonde ir. Então nós estamos abrindo as escolas públicas para debater isso, para ajudar, para encaminhar quem precisar de tratamento. Né? É exatamente o que você falou. A família precisa saber o que é essa doença, porque senão é impossível combater. Quando o seu filho está com dor de ouvido, você leva no otorrino, quando está com dor no joelho, você leva no ortopedista, e aí quando se envolveu com drogas, você fica desesperada, amedrontada, envergonhada, com raiva e não sabe como agir. Então a gente precisa aprender. Vá para um grupo de amor exigente se hoje você não tem essa possibilidade ainda na sua escola, porque o grupo de amor exigente está espalhado por todo o Brasil, como eu sempre falo, não tem custo nenhum, qualquer pessoa pode participar e com certeza tem um mais perto. A gente falou bastante do Educaê, tem o Localizaê lá no site, no Amor Exigente, quando você entra, amorexigente.org.br, Localizaê. Você vai lá, vê onde é o endereço e bora para a reunião. É uma vez por semana e faz toda a diferença. Agora, Miguel, você disse que fez uma palestra para os pais, né? O que você fala? Qual é a abordagem? O que os pais precisam saber? Então, o que nós fazemos? Nós primeiro mostramos o que é o amor exigente, né? E depois nós mostramos aquilo que nós temos que fazer. Muitas das vezes nós queremos, pelo trabalho, por se dedicar, hoje o casal trabalha, então nós fazemos tudo o que nossos filhos pedem, né? E nós temos que aprender a dizer o não. E nós temos que, aí entram... Tá ouvindo? A gente passa o dia inteiro na rua trabalhando. Eu te digo isso, os meus já estão criados, mas já senti muita culpa. E de falar, ai, agora que eu cheguei, agora ela pediu isso, eu vou falar, não, ela fica chateada. E a gente faz errado. Isso tem que apitar na sua cabeça aquele sinal vermelho, pé, errado. Só que a gente não consegue agir diferente se a gente não está no grupo vivendo essa realidade. E aí nós temos os princípios que regem isso, né? Nós estamos no segundo mês, os pais também são gente. Nós não somos super-heróis. E aí nós temos os limites também. Então, mas não é só o financeiro, é emocional, tudo isso daí estão os nossos princípios. Que, aliás, o amor exigente não é só para quem tem problemas com drogas ou álcool. É para tudo. É para ter qualidade de vida, é para ser feliz, né? Vida. O não é uma palavrinha linda, pequenininha, mas que liberta. E muitas vezes a gente não consegue dizer não, aí fica atropelado nas nossas relações pessoais, profissionais, não consegue colocar limite, né? E aí fica angustiado. A gente tem que aprender. E aí lá no Amor a gente aprende, né? E quando nós fomos nessa escola do Parque Anhanguera, a diretora entrou no nosso site e colocou, nada muda se eu não mudar, estava lá. Né? E quando nós estávamos fazendo a palestra, no final, uma das professoras, foi aquilo que você falou agora, falou, olha, eu vivi uma coisa muito semelhante. Essa semana ela estava numa igreja conversando com o padre, quando um jovem foi lá, ajoelhou-se na frente dele e falou, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E aí?
Você falou, se está com problema, vai no ortopedista, vai no otorrino, vai no cardiologista. E dependência química, onde vai? Então aí entra o Localiza aí, procure um grupo de amor exigente, vá nos procurar, vai nos conhecer, totalmente gratuito, né? E a gente consegue uma recuperação muito grande. Agora, um jovem, ele tem dificuldade de entender e de aceitar que a droga, ela pode parecer muito boa no começo, mas ela pode virar uma doença As devastadora, consequências são nefastas, né, Cláudia? E esse papo franco tem tocado jovens quando você vai a uma palestra? Toca. Nós levamos, inclusive, uma das pessoas que deu o depoimento dele, né? O que ele viveu, como começou, e aquilo. Quem entra nunca acredita que com ele vai acontecer, né? Sempre vai acontecer com o vizinho ou com o colega, porque é mais fraco, a cabeça não sei o que, não. Se continuar, vai desenvolver a doença. Isso daí é impactante. E a gente precisa se unir, fazer mutirão mesmo para que outros jovens não se envolvam, para que a gente não perca mais jovens. Tem alguns depoimentos incríveis, tem uma telespectadora de Curitiba perguntando onde tem Amor Exigente, uma do Belém. Entra na página amorexigente.org.br, é bem em cima, localiza aí você clica ali, você vai colocar o bairro e tal, e vai aparecer o endereço da mais próxima da sua casa, não tem nenhum mistério. Faz isso e vá, tá bom? Agora tem outras dando depoimentos lindos, e eu vou ler uma que está dizendo aqui que gostaria de participar desse programa, ela quer saber como. Então ela fala: boa tarde, Cláudia, quantos municípios abrangem esses adotadores afetivos? Gostaria de ser uma. Eu perdi meu filho para as drogas, ele foi assassinado aos 16 anos e ele conheceu as drogas na escola. Ontem, depois da missa, eu passei pela escola que fica a 100 metros da minha casa e me entristeceu, porque só vi os universitários, que são os próprios beneficiados pelo programa Escola da Família, e o meu bairro é periférico, tem muita droga, por consequência, muitos dependentes. Em 2011, meu filho foi assassinado e eu não conhecia o Amor Exigente. Eu gostaria de saber como ajudar. O nome dela é Sandra. Sandra, Deus te abençoe com força do coração. De onde ela é? E a melhor coisa é realmente trabalhando, né, para que outros jovens não vão antes. Que município que ela é? Ela é de Fernandópolis. Ótimo. Dona Sandra, se a senhora tiver condições de anotar o meu e-mail, eduardo.mosna, M-O-S-N-A, @educacau.sp.gov.br. Eu estou à disposição para receber essa ajuda da senhora, porque, como eu falei, a adoção afetiva, ela é para pessoas físicas e jurídicas. Basta uma pessoa querer ajudar a sua escola. E isso nos deixa muito emocionados, porque a ideia realmente é essa. É responsabilidade do Estado, é responsabilidade da sociedade e também é responsabilidade da família olhar pelas escolas. Então, quanto maior o número de atores que a gente conseguir envolver nesse processo, maior a chance de nós conseguirmos fazer algo muito importante para as nossas crianças e adolescentes. O seu e-mail é eduardo.mosna, M-O-S-N-A, @educacau.sp.gov.br. E quem estiver interessado em participar dessa cruzada conosco, eu estou à disposição. Olha, naquela cruzada que a gente estudou na aula de história, milhares de homens de tudo quanto é lugar se mobilizaram, saíram e foram para a guerra. Largaram suas famílias, largaram tudo. E era uma guerra de poder, de território. Hoje é uma guerra, o que a gente vive hoje é uma guerra, mas é uma guerra pela vida. E de verdade, saia da onde você estiver, levanta essa bandeira. Não adianta a gente ficar parado. Começa a olhar. Se tiver curiosidade, se não sabe qual é essa realidade, porque não sai de casa há muito tempo, não sai de volta ali do seu bairro, do seu quarteirão, pega um carro ou um ônibus e dá uma andada no centro da cidade. Não existe mais uma Cracolândia, existem várias. Onde você olha, você fala: o que é isso? Tudo escuro, assim, é uma multidão andando na rua igual zumbi. Porque eles vão ficando sujos, não tomam banho e andam de lado para o outro, né? Assim, Miguel? É triste demais. Você não pode mais ficar o parado. depoimento dessa mãe, o que ela falou? Que o filho encontrou a droga na escola. Na escola com 16 anos. Mas o mais lindo é que ela quer ajudar. Do mesmo jeito que essa nossa telespectadora quer, eu quero que você também ajude.
entra no site amorexigente.org.br, manda e-mail para o Eduardo e vamos embora. Juntos podemos mudar esse país. Em Fernandópolis tem grupo de Amor Exigente, ela pode ir lá também participar, ser uma voluntária nossa. Você falou a guerra pela vida. Zilda Alves escreveu A Guerra pela Vida, né, que é um livro fantástico, é para ter na cabeceira da nossa cama sobre prevenção, que, aliás, Eduardo precisa colocar nas escolas, né, e quem realmente está nos assistindo para comprar esse livro aí. Cláudia, muito obrigado. Eu é que agradeço. Nosso privilégio de aprender toda semana com vocês e levar essa informação preciosa para o nosso telespectador. E nós temos Muito que obrigada. chegar antes, e a Secretaria de Educação entendeu isso daí, abraçou essa causa e com certeza absoluta Parabéns. nós vamos mudar essa história. Bom mostrar coisas boas acontecendo, né, Lúcia? Obrigada por ter vindo, Eduardo. Obrigado Meu pela querido amigo oportunidade. Miguel, mais uma vez, obrigada, gente. Força, fé e alegria. Uma semana boa para todos nós, Pra tá nós. bom? Pra nós.